Falsa devoção a Maria, baseado no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. Mas antes, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiros devotos críticos. Devoto crítico em geral são sábios orgulhosos, ao que diz o santo. Espíritos fortes e presumidos que no fundo tem uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas vive criticando as práticas de devoção de gente simples, que tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de essas devoções não agradarem sua culta fantasia. Então, o que está falando aqui o santo para os dias de hoje? É aquela pessoa que fantasia a fé segundo a sua, né? Porque a sua inteligência, porque a pessoa leu muito, estudou muito, aí vai se achando melhor do que o outro, acha que reza melhor. Então a gente conhece pessoas assim, só o terço só presta se for em latim. Você chama a pessoa para rezar o terço e fala assim, vai ser em latim? Não, então não vai rezar não, porque para ter efeito terço, para rezar o rosário, tem que ser em latim. Então esse tipo de pessoa. O fato da pessoa rezar em latim não muda em nada para Deus. Se a pessoa está rezando em português, se a pessoa está rezando em latim, se a pessoa está rezando em japonês, é importante que reze. Mas essa pessoa acha que reza melhor do que aquela senhorinha que não sabe ler, se acha melhor porque usa uma saia, se acha melhor porque nasceu num berço católico. Mas porque eu nasci num berço católico, você tá chegando agora com 80 anos, eu tô aqui desde jovem, vou pra igreja. Então a pessoa pega uma assim, tem uma bagagem, que eu já li todos os livros, então a pessoa pega a intelectualidade, cria uma fantasia do que é a fé e com isso ela se acha melhor praticante da fé e da devoção à Nossa Senhora também, né? Então, são os devotos críticos. Agora, a gente tem que fazer um parêntese. Não tem, eu mesmo tenho um canal que eu sigo aqui no YouTube que reza em latim. Eu gosto de rezar em latim, mas eu gosto muito mais quando eu estou na minha paróquia e alguém puxa o terço em português. Eu fico muito feliz mesmo. Porque tem gente que reza, né, o português errado. Deus está entendendo. Deus está entendendo. Então não seja um devoto crítico. Não seja um devoto crítico. Porque isso torna você, né, que você está vivendo uma falsa devoção à Nossa Senhora. 2. Os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, rebaixá-lo e a exaltarem demais. Então, tem pessoas que acham que rezar um Ave Maria, rezar um terço, um rosário, rebaixa Jesus. Então a pessoa fica com aquele escrúpulo de se eu achar, né? Se Jesus vai achar, Jesus vai ficar triste porque eu rezei o rosário. Mas quando eu rezo o terço, quando eu rezo o rosário, o que eu estou fazendo? Eu estou exaltando a vida de Jesus por meio de Maria. Por meio de Maria, e Jesus gosta disso. Então, aquela pessoa que tem medo de amar demais Nossa Senhora, porque Jesus vai ficar triste, é uma pessoa que está vivendo uma falsa devoção. Porque o verdadeiro devoto sabe o quê? Tudo por Jesus, nada sem Maria. O verdadeiro devoto sabe que quando a gente está ali de joelho rezando o terço, Jesus fica tão feliz.
porque a gente está fazendo um ato de declaração de amor a Deus através de Maria. Jesus fica muito feliz quando a gente reza o terço, o rosário, quando a gente canta, né, o ofício de Nossa Senhora, quando a gente reza uma ladainha Nossa Senhora, quando a gente faz uma novena em honra a Nossa Senhora, quando a gente faz ali o altar, tem a cruz, tem Nossa Senhora, uma imagem de Nossa Senhora. Jesus fica tão feliz, mas a pessoa que tem medo de amar demais Maria, ele está vivendo uma falsa devoção. Os devotos exteriores. Tá lá no tópico 96, diz assim: os devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em prática exterior, ou seja, por fora, que só tomam interesse pela exterioridade de devoção à Santíssima Virgem, por não terem espírito interior, que recitarão às pressas uma enfiada de terço, ouvirão sem atenção uma enfiada de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias sem emendar de vida, sem violentar suas paixões. Ou seja, o que é violentar suas paixões? É fazer sacrifício para combater aí o pecado, as tendências ao mal, né? Sem imitar as virtudes da Virgem Santíssima. Então, sem violentar suas paixões, sem imitar as virtudes desta Virgem Santíssima. Ou seja, se você não está buscando a santidade, você não está mesmo, né, ali vivendo a devoção. Então, o que são os devotos exteriores no dia de hoje? A pessoa está na missa, mas não lembra da homilia, porque enquanto o padre está falando do evangelho de hoje, a pessoa está pensando assim: quando eu sair, vou comer um sundae e não vou dividir com ninguém. Depois vou passar na casa da minha amiga Antonieta. Depois vou dar uma volta na pracinha. Quem é do interior é uma pracinha, vai dar uma volta na pracinha. Quem é da capital vai dar uma volta no shopping. E por aí vai. A pessoa está com a pessoa está sentada na igreja, mas está participando da missa, mas a cabeça da pessoa está no shopping, tá no filme, tá em qualquer coisa, menos da missa, porque você pergunta à criatura: o que o padre falou hoje da missa? Não lembra. Outra coisa também é exterior, tudo de fora. Então, todo mundo tá vendo a criatura na missa. Nossa, mas como ela é devota, tá em tudo que é missa, mas se você pergunta, não sabe nada. Né? Saber no sentido que não prestou atenção para responder às pessoas o que o padre lhe falou. Aí, outra coisa, a pessoa tá lá vestida com saia, tá vestida lá com uma blusa composta, mas o interior da criatura, você vê assim, fala: nossa, que santa, olha a saia longa. E como dizia um pároco meu, a língua da pessoa é do tamanho da saia, a pessoa fofoqueira que só. Ou então, né? Ou então a pessoa usa a saia longa, toda ali, né? Bota o véu, todo mundo vê e fala: que santa. Mas aqui fora, todo mundo sabe o quê? Que pega todos. Que rouba namorado de outra. A pessoa, entendeu? Tá que não para. Ferro parece quebrado perto dessa pessoa. Então essa pessoa vive só das aparências, aquilo que vai mostrar pro povo: parece que eu sou santa, parece que eu sou santo, porque os homens também têm essas atitudes, bota roupa, parece, né, até um pastor que bota ali terno, gravata e tal, mas pega todas. Mas você pergunta assim: e aí, o que o padre falou hoje? Não presta atenção. É a mesma coisa pro homem. Homem e mulheres é a mesma coisa. Então são devotos que vivem de aparência, exterior, de fora. Entendeu? O interior da pessoa não está em santidade. A cabeça da pessoa não está na igreja, não está nas coisas de Deus. Então está vivendo uma falsa devoção a Maria. Se fantasia de devota a Maria, mas não vive a prática.
Próximos devotos presunçosos. Presunçosos são aqueles que vivem em pecado porque acha que por ser consagrado Deus vai perdoar ou que vai ter a chance de no último minuto de vida, né, de fazer uma, eu botei consagração, mas não, de fazer uma confissão. Entendeu? De fazer uma confissão. A criatura acha que assim pode fazer todas. A pessoa já fez a consagração, aí a pessoa pecado, não confessa, não comunga, mas Deus vai dar oportunidade. Porque ele é consagrado, então no último minuto Deus vai falar assim: pare tudo, pare o acidente, pare tudo, pare o tempo, porque essa pessoa é um consagrado e agora resolveu mudar de vida, Então, vamos mandar um padre para aquela pessoa. Essa pessoa vai fazer confissão e aí morre em paz, vai para o céu. E ainda vai ser santo de altar. Então, essa pessoa é um devoto presunçoso. Entendeu? Então, vamos fazer aqui um parênteses. Tem consagrado que vive assim e vai para o inferno. Porque se não faz confissão, se não faz não comunga, se não vive... É o que o batismo pede, não vive o que a devoção pede, vai pro inferno, meu filho. Vai pro inferno com cadeia, com véu, com terno, com saia longa, vai pro inferno. Porque Deus conhece a verdade e sabe que você está sendo um devoto presunçoso. Se você é consagrado, mas não corre atrás de viver a santidade, so sorry. Sinto muito. Mas o inferno ainda tá garantido. Vai ter um lugar especialzinho para você. Porque você sabia que devia fazer e não fez. Você foi presunçoso. Você se achou. Entendeu? Você achou o máximo. Ah, não. Sou consagrado. Não vou pro inferno, não. Vai sim. É só não viver em santidade. Quinto, os devotos inconstantes. Todos nós somos inconstantes. A gente não tá assim, né? Você tem família. Uma hora um cai doente. Aí você não consegue mais rezar. Tem dias que acontece uma coisa de doença, você não consegue rezar o texto. Você passa uma semana ali, né? Você tá cuidando de um doente, você não tem tempo para nada. Nem para rezar um texto, mais porcamente você reza uma Ave Maria na cabeça. Tô falando disso. Tô falando de uma mãe que cuida de uma criança, a criança fica doente, a mãe tem que correr atrás, ela não rezou o texto naquele dia. Tô falando disso, não. Eu tô falando dos devotos inconstantes, aquele que reza o mês de maio todinho, outubro. Chega o resto do ano, não reza um terço, um rosário. Um dia reza 1000 Ave Maria, no outro não reza nada. A questão aqui não é sobre rezar muito, mas sim todo dia. Tinha uma senhora do apostolado da oração e ela também era da Legião de Maria. E eu lembro que quando eu não era, né, do apostolado, ela falou assim uma vez para mim: minha filha, nunca fique sem rezar pelo menos uma Ave Maria. Mesmo que naquele dia você não esteja bem, pelo menos uma Ave Maria. E quantas vezes eu tive dias que não estava bem e pelo menos uma Ave Maria. Então eu devo ter a constância de lembrar de Nossa Senhora. Eu devo ter a constância de estar ali rezando. Porque tem pessoas que se empolgam se tiver um grupão para rezar. Se não tem um grupão para rezar, aí não tem. Por exemplo, tem gente que só reza na sexta-feira porque Frei Gilson reza. Na segunda, a criatura não reza o terço, não reza uma Ave Maria sequer. Então, essa pessoa está vivendo a falsa devoção. Porque é um devoto inconstante, consciente. Consciente, não organiza o tempo para rezar. Eu não estou falando aqui de um acidente, de uma circunstância excepcional que pode acontecer. Eu estou falando daquela pessoa que não organiza a vida e fala assim: não rezo o texto porque trabalho, não rezo o texto porque estou na faculdade. Nos intervalos tem como você rezar um texto. Quando a gente quer, a gente arranja um tempo. Né? Tem como organizar a vida e rezar sim. Então, os devotos inconstantes são aqueles que não têm constância para rezar. Reza quando tá na telha, quando quer, quando bem... Ah, hoje eu quero. Então, vai lá e reza. Ah, não estou com saco para rezar. Hoje eu não vou rezar. Não reza.
né? Como é que a pessoa devota assim? Não é. É um falso devoto. Sexto, os devotos hipócritas. Há também falsos devotos da Santíssima Virgem, os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e mau hábitos com o manto desta Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Então, são aquelas pessoas, né, pro dia de hoje, se fantasia de modesto, como eu falava antes, né? É aquela pessoa que veste uma roupa pura, tal, mas tá vivendo impureza. Tá vestido como uma pessoa meia, mas não dá bom dia pra pessoa na sala do trabalho, né? Então, e pior que isso é real. Tem pessoas que na igreja, a pessoa ali, toda vestidinha, toda com, né, de ajoelha e faz aquela coisa, aquele espetáculo que você olha e fala: meu Deus, tô do lado de uma santa. Aí você diz: bom dia, Cicrana. A pessoa finge de surda. Oxi! Que devoto de Maria é esse que não dá bom dia para as pessoas, que vira a cara, que finge dentro da igreja, perto do sacrário? É um falso devoto. A pessoa faz um inferno dentro do trabalho, mas tá vestida de santo, mas maltrata e mente e rouba. Então é um devoto hipócrita, porque sabe que é um verdadeiro demônio, mas fica ali escondendo, né? Por debaixo, assim, bota assim: sou devoto de Maria, usa um medalhão, bota um terço no braço, mas a pessoa é o capeta. A pessoa nem reza. Tá entendendo como é que é? Devotos hipócritas. Então, é isso que é um devoto hipócrita. Tá vivendo uma falsa devoção a Maria. Uma pessoa dessa é um devoto, né? Mas tá vivendo uma falsa devoção a Maria, porque ninguém pode se esconder de Deus de verdade, das coisas que tá fazendo. Pode enganar os trouxas ao redor, mas a Deus não engana, não. E nem as pessoas ao redor, né? A verdade é essa, porque todo mundo começa a achar que tem alguma coisa de errado e daí vem aquela expressão: santo do pau oco. Tal pessoa é santinha, já vem na ironia, né? Porque a pessoa tá vestida, mas a atitude, a língua, aí são outras coisas, bem longe da santidade. Então, devotos hipócritas. Sétimos, devotos interesseiros. Tá lá no tópico 103, porque eu não tenho imaginação para criar essas coisas não. Tá no tópico 103 do tratado. Diz assim: há ainda os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença ou em qualquer necessidade desse gênero. Sem o que esqueceria uns e outros. São falsos devotos, que não têm aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Então, né, é a pessoa que trata Nossa Senhora, trata a devoção igual revistinha de creme, sabe a revistinha de Avon, de Jequiti? Eu só abro essa revistinha de Avon, de Jequiti, quando eu quero alguma coisa. Então, a pessoa devoto desse interesseiro é igual. Só vai a Nossa Senhora, só faz uma novena quando precisa. Tem uma situação ruim na minha vida, vou ali fazer uma novena. Mas não reza o terço ao longo do ano. Entendeu? Não sabe agradecer a Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, obrigada por ser minha mãe. Não, tem que ser sempre pedindo uma coisa e nem reza o terço. Faz promessa, assim, vai lá na igreja. Tem gente que entra na igreja, faz promessa. É porque tem lugares que é tradição e outros que não, né? De acender vela, tem lugar assim, mais igreja. Tipo, no Rio de Janeiro é muito comum você ver igreja e tem um espacinho ali para acender a vela. Aí você faz ali a promessa né, 7 dias, faz a novena e fica esperando a graça. E Nossa Senhora só falta assim, só serve assim, né?
Então, como que diz? Não tem aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Falsos devotos não têm aceitação de Deus e de sua Mãe Santíssima. Então, Nossa Senhora não aceita esses pedidos porque Deus não aceita falsos devotos. Então, se você é uma pessoa interesseira que só recorre a Maria nessa situação de precisão, então pronto, é um falso devoto, é uma falsa devoção a Maria. E ali mesmo o santo já diz. E outras são falsos devotos que não têm aceitação diante de Deus. Aí tem gente que fala assim, mas por que Deus não atende o que eu tô pedindo? Mas você tá pedindo, mas você não faz sua parte, você não reza o texto todo dia. Você não se confessa, você não faz a vontade de Deus, você não quer nem escutar a vontade de Deus, porque assim, nas novenas, seja qual for, quando a gente pede alguma coisa, que a gente lembre sempre do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, Senhor. Se Deus quiser, Ele vai dar a graça. E se Ele não dá, a gente entende que não é o tempo, ou não era aquilo que Deus tinha para nós. Santa Mônica, por exemplo, rezou, alguns dizem 26, outros dizem 30 anos, mas rezou mais de 20 anos, pedindo a conversão pelo filho Agostinho, entendeu? Santo Agostinho da igreja, pois é, Santa Mônica rezou mais de 20 anos. Se ela fosse uma falsa devota, o que ela ia fazer? Rezou uma, rezou duas, rezou três, deixou de lado. Tem oração, minha gente, que leva anos para Deus atender, porque Deus sabe de todas as coisas não é no automático, não, porque às vezes a gente mesmo está pedindo uma graça que a gente mesmo, se receber naquele momento, não vai saber viver aquela graça, vai se afundar, entendeu? Deus sabe de todas as coisas, a gente não sabe de nada. Um falso devoto só acha que Deus junto com Maria, é um caixa forte, assim, de graça. Vou lá, peço de qualquer jeito e recebo de qualquer jeito. Não é assim, não. Não é assim, não. A gente tem que fazer a nossa parte também. Tem que rezar, tem que ter o sacrifício, tem que ter nossa penitência, nossa mortificação, nossas humilhações diárias. Se você não vê Deus em tudo, se você não faz um sacrifício aqui e ali, aí fica difícil. Você não está vivendo a devoção a Maria. Você é um falso devoto. Devoto interesseiro. Então, é isso aí, pessoal. Esses foram 7 pontos sobre a falsa devoção a Maria, que não fui eu que criei, e sim São Luís Maria Guirnon de Montfort. Da mesma forma que São Luís Maria Guirnon de Montfort falou das falsas devoção lá no tratado, e a gente já até passou isso na leitura, né? Durante a semana a gente já leu essa parte. Agora vem, né, o próximo vídeo vai ser sobre a verdadeira devoção. Sou eu que estou falando? Não, a única coisa que eu fiz nesse vídeo aqui foi falar nos dias de hoje. O que a gente vê na igreja, uma atualização do que São Luís, ele já havia naquela época, eu só falei o que acontece hoje. Estou julgando alguém? Não, porque eu tenho minhas dificuldades, tenho minhas fraquezas, sei que preciso melhorar em muito. Então, esse vídeo aqui é para ajudar, tá bom?